E aí, tudo bem com você? Mais um encontro marcado na TV Alfa, na TV Araucária e também na nossa fanpage no Facebook, programa Encontro Marcado. Você vai rever hoje uma entrevista com o advogado Dr. Denner Castaldi, falando a respeito das testemunhas de Jeová. No programa Encontro Marcado, com satisfação que eu estou recebendo aqui, o advogado Dr. Denner Castaldi. Ele é advogado da COLI. E você vai entender o que é a COLI. E o assunto do programa hoje é transfusão, doação de sangue por parte das testemunhas de Jeová. Dr. Denner, satisfação em tê-lo aqui, viu? Olha, Márcia, a satisfação é toda minha, né? Você dá essa abertura para nós aqui. E também quero cumprimentar os seus telespectadores da TV Alfa. E esse é um tema que para muitas pessoas é um tema polêmico. E para nós, testemunhas de Jeová, é um tema que é muito caro, né? Nós damos uma importância muito grande para esse assunto. E hoje aqui estamos tendo a oportunidade, né, de dar mais esclarecimentos para a população de forma geral. Perfeito. Para começar, doutor, o que é a COLI? Bom, COLI significa o seguinte: Comissão de Ligação com Hospitais. A COLI é um braço da organização das Testemunhas de Jeová. Entendi. Então, são escolhidos ministros ordenados, que são testemunhas de Jeová todos eles, pessoas que se têm como maduras, e a função, na verdade, é auxiliar o paciente que é testemunho de Jeová, né, perante o médico ou a instituição médica. Geralmente, quando surgem aquelas questões lá de tem que fazer uma transfusão de sangue, é a única alternativa, então a COLI é acionada para poder fazer essa mediação. E normalmente os hospitais, os médicos aceitam bem o papel da COLI, né, nesse momento de uma cirurgia, de uma transfusão? Olha, posso dizer para você, Márcio, que ultimamente tem sido mais fácil trabalhar perante os médicos, as instituições hospitalares, porque tudo aquilo que começa é novidade e as pessoas elas têm uma certa cautela com tudo aquilo que é novidade. Entendi. Mas a COLI, no Brasil, ela já existe mais ou menos desde os anos 80. Então é um trabalho que vem se massificando, né? Vem se massificando. Então hoje a COLI ela já é conhecida perante não só as instituições hospitalares, como também pelas autoridades, promotores, juízes, poder judiciário em geral. E perfeitamente aceita? Aceita, até porque, inclusive, muitos médicos, quando recebem pacientes com Jeová, até às vezes ligam para a COLI, pedindo sugestões, se a gente tem algum artigo, se a gente consegue algum medicamento para eles, né? Isso mostra o quanto que a COLI já é conhecida nesse meio. E no caso de um testemunho de Jeová, que foi internado, vai precisar passar por um procedimento, ele automaticamente já aciona a COLI? Não. Ele só vai acionar a COLI se ele for confrontado com a questão do sangue. Então, chegou lá, o médico falou assim para ele: olha, no seu caso aqui, nós entendemos que o único tratamento é a transfusão de sangue. Então, é nesse momento que ele vai acionar a COLI. Entendi. Então, ele contata um ancião da congregação que ele pertence, e esse ancião vai ligar para a COLI. E no caso emergencial, um acidente automobilístico, ele está sozinho, né? Ele foi socorrido pelo resgate, foi levado a um hospital, ninguém sabe se ele é testemunha de Jeová. Como é que é o procedimento no caso? E precisa realmente de uma transfusão? Primeiramente, parabéns pela pergunta, né? É uma boa pergunta realmente. O que acontece? As testemunhas de Jeová, elas têm o cuidado de portar um documento, até trouxe aqui, que é esse aqui, ó. Diretivas antecipadas e procuração para tratamento de saúde. Tá. Esse documento para uma testemunha de Jeová é como se fosse até um RG, um CPF. Leva sempre com ele? Sempre no bolso. Então, se acontecer um acidente, nós presumimos que os médicos têm essa cautela de ver quais documentos que a pessoa porta, até para saber quem é aquela pessoa acidentada. Entendi. E, nesse procedimento, ele vai, com certeza, encontrar esse documento, que está trazendo aqui diretrizes antecipadas. Por exemplo, explicando que é uma testemunha de Jeová e que não aceita sangue. Tá. E pode causar uma polêmica nesse caso, porque os médicos... É um caso emergencial, como eu frisei na pergunta. Sim. Né? E aí? É emergencial. O que acontece? Então, vamos imaginar até que a pessoa ela esteja inconsciente. Esse próprio documento aqui, além de já estar dizendo, né, qual é a vontade do paciente de não aceitar sangue, ele também nomeia 2 procuradores, o principal e o alternativo, que poderão responder pela pessoa, mas eles vão ter que defender aquilo que ela colocou nesse documento. E é um documento que já está comprovado, inclusive, por decisões do nosso Poder Judiciário, que tem validade jurídica. Entendi. Agora, o telespectador pode estar se perguntando, né? E aí, no caso, ele vai morrer? Mas existe uma alternativa? É até importante esclarecer o seguinte:
nas nossas andanças e nesse trabalho que a gente realiza, a gente tem notado o seguinte: muitas vezes em que o médico falou que o sangue era o único tratamento, depois se mostrou que não era. Porque, por exemplo, naquela instituição hospitalar, falaram: olha, a gente só vai tratar se nós colocarmos sangue. E aí pedimos a transferência daquele paciente. Ele foi tratado em outra instituição hospitalar, sem sangue, e se recuperou. Quer dizer, então será que realmente o sangue naquela ocasião era o único tratamento? Então nós temos inúmeros casos desse tipo. Inclusive na comunidade médica existem vários médicos, né, que fazem parte como testemunhas de Jeová, inclusive fazem cirurgia sem a transfusão de sangue. Isso, só que não só médicos testemunhas de Jeová. Nós temos assim vários médicos que são colaboradores. O que é isso? Eles não são testemunhas de Jeová, mas assim, após nós conversarmos com ele, fazermos uma apresentação do nosso trabalho, muitos se interessaram e se colocaram à disposição para colaborar com pacientes que são testemunhas de Jeová, dizendo que vão respeitar esse paciente e que, se necessário, farão uma cirurgia sem o uso do sangue. Quer dizer, existe essa alternativa, então, de se fazer uma cirurgia sem o uso do sangue. Nem todos os hospitais. Né? Sim, nem todos os hospitais. Às vezes porque não é tradição que o aluno na faculdade aprenda, né, a fazer tratamento alternativo ao uso do sangue. Normalmente o que aprende é transfundir. Entendi. Só que o que acontece? Então, muitos outros hospitais têm se desenvolvido nessa área e têm aprendido técnicas, né, de cirurgia sem usar o sangue. Então, nós temos esses contatos, temos uma relação de hospitais, né, que já tem esse protocolo. Então, se aqui, por exemplo, não faz, nós sabemos qual hospital que vai fazer. Aí você vai transferir o paciente. Em último caso, né? Porque nós temos um protocolo, né? Então a gente não vai transferindo de cara, porque se ele entrou nessa instituição, a ideia é que eles possam dar para ele, para aquele paciente, o melhor tratamento. Entendi. Então só em último caso é que vamos pensar numa transferência. Nossa TV aqui de Botucatu. No caso de Botucatu, na Faculdade de Medicina, como é que funciona? Olha, ali até nós queremos parabenizar, né, a direção da Unesp, porque todo ano, a Unesp ela tem convidado os membros da COLI, essa organização a qual eu pertenço, para que a gente possa falar, né, dessa questão do sangue para os alunos do 3º ano da Faculdade de Medicina. Eu já faz 6 anos que eu participo, né, não de maneira consecutiva, mas já fui lá 6 vezes, né, e a gente tem percebido assim, a evolução do tema, inclusive perante os docentes da faculdade. Que no início, né, era uma questão assim, era até mais um embate, e hoje não, hoje o assunto ele foi se qualificando, foi se aprimorando, é um assunto até mais assim tranquilo para ambas as partes. Entendi. A aceitação também por parte da comunidade médica está mais tranquila? Até por causa da evolução na área da medicina, porque a medicina não é estática, pesquisas vão sendo feitas constantemente, né? Inclusive até em razão desse posicionamento da Testemunha de Jeová, isso impulsionou a medicina a desenvolver técnicas alternativas à transfusão de sangue, e com isso muitos medicamentos, muitos procedimentos cirúrgicos, né, foram desenvolvidos. E até muitas pessoas que nem são testemunhas de Jeová, às vezes optam por esses tratamentos alternativos. Entendi. O Testemunho de Jeová, existe um hospital próprio? Porque outras religiões, espírita, católica, evangélica, têm hospitais próprios. O Testemunho de Jeová tem um hospital próprio? Não, o Testemunho de Jeová não tem hospital próprio. Nós realmente fazemos uso ou de planos de saúde que cada um possa ter, ou do SUS mesmo, né? Entendi. Mas assim, a gente entende que se o próprio SUS, o próprio Estado, né, começar a desenvolver técnicas no sentido de preservar o sangue, né, de diminuir o uso indiscriminado do sangue, vai ser até mais econômico para o Estado. É bom que a gente explique, né, doutor, que tudo isso aí, desde o início que a gente está falando, isso é baseado na Bíblia, né, que vocês seguem, né, e eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador o porquê. Por que Testemunha de Jeová não aceita a transfusão, a doação de sangue? Márcio, isso é feito com base numa interpretação do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Ali é tido como sendo o primeiro concílio apostólico, onde aqueles que estavam na direção da igreja primitiva, né, eles se reuniram, esse assunto foi levado até eles, e eles deliberaram o assunto e concluíram que, entre outros pontos, também a questão do sangue deveria ser observada, ou deveria continuar a ser observada, porque essa lei do sangue ela foi dada para a nação de Israel, ou para o Velho Testamento, que, de acordo com a interpretação, Cristo veio, cumpriu a lei dada a Israel. Então, hoje os cristãos não estão mais debaixo da lei dada a Israel.
Entretanto, alguns mandamentos, os apóstolos da época entenderam que deveriam continuar a ser observados. Entre eles, a questão do sangue, de nós evitarmos, né, o uso do sangue. E ao longo dos anos, né, sempre houve uma, entre aspas, uma polêmica com relação a isso. Talvez até por desconhecimento, né, doutor? Nós percebemos isso. O que existe muito é desconhecimento. Às vezes a pessoa ela fala assim, vocês não aceitam transfusão de sangue, vocês deixam o filho morrer. E quando você faz uma pergunta de volta, a pessoa não tem mais argumento nenhum. Então nós percebemos aqui, ela está vendendo da maneira que ela comprou. Ela ouviu dizer isso e passa isso para frente. Mas por que você está questionando? Você sabe os perigos envolvidos com o sangue? Né? Você sabe se existem tratamentos alternativos? A pessoa não tem mais resposta. Então, a gente observa que, de modo geral, existe um desconhecimento sobre o tema. O senhor já teve algum embate jurídico com relação a esse tema polêmico? Não, nós temos alguns embates jurídicos, às vezes, em alguns poucos processos que nós temos. Então, nós temos que defender essa tese, porque o nosso ordenamento jurídico, ele protege o direito de escolha do paciente ao tratamento de saúde. Né? Não só para testemunho de Jeová, para qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Né? Então, enquanto paciente, eu sou um sujeito de direito. Eu posso saber quais são as opções terapêuticas e decidir qual delas que eu quero usar. Né? E o médico ele está respaldado para me respeitar. Mesmo que o médico não concorde, mas é o direito do paciente. E se der errado, o médico respeita o paciente. Com o médico não vai acontecer nada. Que é uma outra questão. Às vezes os médicos acham que se ele não colocar o sangue e acontecer o pior, ele vai ser processado criminalmente, civilmente, perante o Conselho de Ética Médica. Então é aquele terror na cabeça dos médicos. Tudo isso é documentado, claro, né? Tudo isso é documentado. Nós temos, inclusive o próprio Código de Ética Médica, ele deixa bem claro em vários artigos ali que o médico ele deve respeitar a vontade do paciente. Então, assim, a partir do momento que você esclarece, inclusive para a comunidade médica, eles passam a ficar mais tranquilos em relação a esse assunto, né? E tendem a respeitar mais um paciente testemunha de Jeová. E o pessoal pode estar se perguntando, né, doutor, a probabilidade de uma cirurgia sem o uso do sangue, dela ser positiva é maior? Ou cada caso é um caso? Pode acontecer das duas formas? Bom, nós sabemos que, eu não sou médico, né, como eu já disse, claro. Mas assim, nós sabemos que toda cirurgia, por menor que seja, envolve risco. Por menor que seja. É uma cirurgia simples, mas pode acontecer o pior. Claro. Então, aqui não temos a pretensão de dizer que, se você fizer uma cirurgia sem usar o sangue, que o sucesso é garantido. Não temos a pretensão. Mas as pesquisas têm mostrado, né, os casos empíricos têm mostrado, que, na verdade, quando a pessoa ela faz uma cirurgia sem usar o sangue, o tempo de internação dela é menor. E o sucesso na cura é maior. Então, assim, tem se mostrado a vantagem de não usar sangue num tratamento. Seja num tratamento clínico, seja num tratamento cirúrgico, né? As vantagens estão sendo hoje comprovadas pela própria medicina, que tem feito esses casos e tem publicado em revistas de renome, né, mundiais. Então nós temos acesso a todo esse material. Então nós falamos com base em material renomado. Né? Então a vantagem de você optar por um tratamento sem sangue. Entendi. Em outros países, qual país onde é mais antigo esse procedimento, doutor? Olha, começou na verdade nos Estados Unidos, porque a sede mundial das Testemunhas de Jeová fica nos Estados Unidos. Uhum. Ela ficou por muitos anos no bairro de Brooklyn, Nova York, e agora esse ano ela mudou-se para Warwick, que fica mais ou menos a umas 2 horas de Nova York. Né? Então foi criada ali uma sede nova. Então, na verdade, começou ali. E é interessante que nos Estados Unidos mesmo, essa questão lá nem é tão polêmica. Para os médicos é muito tranquilo. O paciente testemunho de Jeová já tem um protocolo para cuidar do paciente testemunho de Jeová. Quer dizer, já é um procedimento natural que foi criado ali, então eles já estão acostumados, né? No Brasil, a polêmica talvez seja maior? Sim, no Brasil a polêmica, no começo foi maior. Hoje nós percebemos que... Eu participei de uma mesa redonda, Márcio, em Uberlândia, em 2013, sim. E foi até interessante, se você me permitir relatar esse caso. Foi eu e o falecido Dr. José Henrique Silveira, médico renomadíssimo, doutor nesse assunto da questão do sangue, né? E nesse evento lá, estava presente um promotor de justiça. E foi interessante que na fala dele ele comentou o seguinte, ele falou assim, olha, há 5 anos atrás, quando chegava na minha mesa um alvará, um pedido, né, para poder colocar sangue num paciente que era testemunho de Jeová, eu na hora, eu nem acabava de ler. Testemunho de Jeová, questão de sangue, eu já dava a minha opinião como promotor, né, porque quem decide é o juiz. Como promotor, eu já dava opinião,
para colocar o sangue. Não queria nem saber. Aí ele comentou o seguinte: só que há 5 anos atrás eu fui visitado por um médico da Coli, que me esclareceu todo o assunto, me trouxe artigos médicos, artigos jurídicos. Aí eu mudei meu pensamento. Hoje eu já analiso com calma, com cautela, porque eu sei que existem tratamentos alternativos. O primeiro ponto é direito do paciente escolher o tratamento. E além disso, existem várias outras terapêuticas médicas para tratar o paciente. O sangue não é nem o único e nem o melhor tratamento. Então, foi esclarecido a esse promotor de justiça. Deu uma autoridade. Entendi. Quer dizer, ele se aprofundou no assunto, né? E talvez nesse aprofundamento ele tenha mudado também a opinião. E isso foi o que ele falou. Então, nós temos assim, muitos materiais de ordem médica e de ordem jurídica. E como você já comentou no início, existe muito desconhecimento da população em geral, né? E até de quem lida nessa área, né? Porque é pouco divulgado, infelizmente. Até nós temos esse trabalho aí, né, de formiguinha, né? De fazer a divulgação. De fazer a divulgação desse trabalho. Então, por isso que aqui é uma excelente oportunidade. Eu até repito aqui, te parabenizo por essa abertura para nós aqui. Então, quando as pessoas elas passam a ter conhecimento com esse material e demonstram um sincero interesse, né, forçosamente, ela vai acabar mudando o conceito. Não vou dizer que vai mudar radicalmente, mas que ela vai parar para analisar, ela vai. Como esse promotor. Antigamente chegava na mesa dele e já assinava sem ler. Agora ele já analisa com cautela. Então, esse é o trabalho. Entendi. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Denner Castaldi aqui no nosso encontro marcado, falando a respeito de doação de sangue, testemunhas de Jeová, um assunto até pouco tempo polêmico. Nós vamos a um apoio cultural, já voltamos. Voltamos com o encontro marcado aqui na TV Alfa, uma TV sem comparação, hoje falando a respeito de doação de sangue, testemunhas de Jeová, com o Dr. Denner Castaldi. Doutor Denner, a gente fala às vezes do sangue, né? Mas existem alguns medicamentos, né, em que o sangue faz parte da composição, né? E Sim. num caso como esse, como é que funciona? Então, porque assim, só para esclarecer, né? O que uma testemunha de Jeová não aceita, né? Com base numa interpretação da Bíblia, né? De se abster de sangue. Ela não aceita o sangue total e nenhum dos seus 4 componentes primários, que é glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma e plaquetas. Agora, quando envolve frações desses componentes primários, obviamente que a Bíblia, naquela época em que ela foi escrita, não tinha medicina desenvolvida a tal ponto. Claro. Então, ela não fala de frações sanguíneas. Hoje, a medicina desenvolveu a tal ponto. Então, o que acontece? Cada testemunho de Jeová vai decidir de acordo com a sua consciência treinada pela Bíblia. Se aquela fração sanguínea é aceitável para ela ou não. Por exemplo, uma fração sanguínea, o plasma ele tem a albumina. Então, algumas testemunhas de Jeová, né, por fazer uma interpretação da Bíblia, entende que pode aceitar essa pequena fração sanguínea, que não vai estar violando a norma de se abster de sangue. Já outras entendem que tudo relacionado ao sangue está ligado ao sangue, então não aceita nenhuma fração. Então, quando se trata de frações sanguíneas, pequenas frações sanguíneas, é uma questão de consciência daquela testemunha de Jeová. Entendi. A testemunha de Jeová, ela pode optar num caso como esse? Sim, ela é livre para optar, exatamente. Porque se entende, por exemplo, a albumina, ela é encontrada, por exemplo, no ovo, né, e alguns outros recursos da natureza, né? Os cientistas já descobriram que a albumina ela faz parte e que o ser humano consome. Então, quer dizer, se Deus colocou na natureza a albumina, por que eu não posso utilizar a albumina que é tirada do sangue? Então, com base nesse entendimento, algumas testemunhas de Jeová aceita um medicamento que tem na sua composição, por exemplo, a albumina. Entendi. Doutor Denner, o senhor falou no início do programa a respeito do doutor Henrique, né? Falei. Né? Que faleceu recentemente, né? E que ministrou inúmeras palestras aqui em Botucatu, no Brasil todo, né? Queria que o senhor falasse um pouco dessas palestras que o senhor também vivenciou. Olha, assim, falar até do doutor Henrique, para mim, fico até emocionado, porque eu aprendi muito com ele nessas andanças aí. Ele era um médico renomado na área. Quando começou esse arranjo da Coli, a qual eu pertenço hoje, ele foi um dos precursores, lá nos anos 80, por volta de 86. Quando foi formado esse grupo de Coli, começou a divulgar, né, no mundo todo, ele participou da criação da Coli. Então, ele foi um dos primeiros que começou a sair por aí dar palestras. Então, assim, essa questão do sangue, os perigos inerentes ao sangue, tratamentos alternativos, então, assim, ele realmente dava show. Ele era convidado, né, por grandes instituições hospitalares aí para esclarecer, né, para a comunidade médica, né, os riscos, né, inerentes ao uso do sangue.
E como que você poderia gerenciar melhor a questão do sangue, tanto na parte de tratamento como na parte de procedimento cirúrgico. Então, realmente, ele era um doutor do assunto. Eu tive o privilégio de, em alguns anos, acompanhá-lo nessas palestras. Ele falava da questão do sangue e eu falava, como advogado, falava da questão dos direitos do paciente, né? Então, assim, a curiosidade, o interesse das pessoas eram muito grande, né? E são, né? E é muito grande com relação a esse tema, né? Infelizmente, no ano passado, né, ele veio a óbito, aí foi uma perda para nós muito grande, porque ele fazia muito, né, nessa área, em todo o Brasil, na verdade, não só aqui na região, mas em todo o Brasil. Ele era um palestrante renomado. Ele era convidado normalmente por faculdades de medicina, hospitais, comunidade médica, isso? Por exemplo, citar um caso aqui local, né? Então, todo ano, a Unesp de Botucatu, ela fazia contato com o doutor Henrique, convidando ele para participar de uma semana que chama Semana da Bioética, que é direcionado aos alunos do 3º ano da Faculdade de Medicina, justamente para que ele pudesse expor essa questão do sangue, né? E aí eu acompanhava ele para falar da questão dos direitos do paciente. Mas, assim, todo ano ele recebia esse convite e ele conseguiu até, inclusive, né, essa abertura perante a Unesp, pelo trabalho maciço que ele foi fazendo lá. Viram a necessidade de um esclarecimento maior, né, até para aqueles que realmente vão ser os nossos futuros médicos. Então, todo ano a COLI agora é convidada pela Unesp de Botucatu para participar dessa semana que chama Semana da Bioética. Com outro médico agora? Sim, né? Agora com outro médico, né, que tem vários médicos que são testemunhos de Jeová também, que se debruçam nesse tema. Então agora a nossa organização indica, né, um médico testemunho de Jeová, né, disponível para vir aqui e fazer as vezes do Dr. Henrique, né? Dr. Denner, o pessoal que acompanhou esse nosso bate-papo, né, o telespectador, que tenha alguma dúvida, existe literatura para que ele tenha acesso? Hoje em dia, rede social, Google e tudo mais, que ele tenha um acesso com exatidão, né, do que a gente conversou aqui, doutor? Boa pergunta sua, Márcio. Temos sim. As Testemunhas de Jeová, ela tem o seu site oficial, que é jw.org. É um site que está sendo bastante divulgado nos últimos anos, né? Sim. É um site mundial, você coloca jw.org/pt, porque é português, porque ele é traduzido em inúmeros idiomas. E lá na primeira página, se você for no final, tem lá assim um campo que está escrito paramédicos. Então você clicando ali, então tudo isso que nós estamos falando aqui, sobre a questão do sangue, sobre tratamentos alternativos, você vai encontrar lá, inclusive material médico, né, que nós até disponibilizamos, né, para aqueles que têm interesse no assunto, querem se debruçar. Ali também ele vai poder entrar, ele pode até inclusive fazer download, não se cobra nada por isso, é gratuito, sim, para que ele possa usar assim, conforme a necessidade. Tá certo. Doutor Denner, eu gostaria de agradecer imensamente o senhor ter aceito o nosso convite aqui, né? E a gente se coloca à disposição para divulgar futuras palestras e tudo mais, para que o telespectador possa se inteirar ainda mais sobre esse assunto. Márcio, eu que agradeço em nome da COLI, né? Eu estou agradecendo a você por essa abertura, por essa oportunidade. De fato, a gente percebe que é um tema que muitas pessoas têm interesse, não tem muita divulgação na mídia, né? Qual seja o seu formato, né? Mas a gente percebe que não há muita divulgação. É um trabalho que eu já tenho realizado já há alguns anos, mais precisamente há 9 anos, nesse trabalho da COLI, né? Em companhia de outros colegas também. E nós percebemos que, paulatinamente, esse trabalho vem ganhando corpo, né? Mas quando você vem numa mídia como a tua aqui, isso é muito bom, porque a abrangência, né, ela é bem maior do que aquilo que nós estamos acostumados. Então eu que agradeço a oportunidade, espero de alguma forma ter esclarecido para o seu público, né, essas questões polêmicas, né, relacionadas às transfusões de sangue. E acredito que, se eu conseguir deixar um pouquinho claro que tudo isso que nós falamos aqui e esse posicionamento tem embasamento tanto na Bíblia como também em material jurídico e médico, eu já vou me dar por satisfeito. Muito obrigado, doutor. Já já nós voltamos.